Bom dia a todos. Havendo um número legal de vereadores, invoco a proteção de Deus, declaro aberta a 10ª sessão ordinária do 4º ano legislativo da 17ª legislatura, no dia 6 de abril de 2020. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura do expediente da pauta. Bom dia a todos. Requerimento número 69/2020. O vereador Fernando Henrique Oliveira, considerando a possibilidade, ele vem trazer essa proposta, esse requerimento, considerando a possibilidade de antecipação de devolução do 12º nas hipóteses de urgência, como é o caso da pandemia do coronavírus. Ele requer apreciação e votação do presente requerimento, a fim de que seja deliberado pelo plenário desta Casa de Leis a autorização para que o Poder Legislativo antecipe imediatamente parte ideal do 12º no importe estimado e hora sugerida de 2 milhões ao Poder Executivo ou outro valor que seja atualmente possível de acordo com o orçamento da Câmara, para que esses recursos sejam destinados a ações preventivas e curativas à atual pandemia. Então, vem assinado aqui pelo vereador Fernando Henrique Oliveira. Requerimento número 70/2020, vem solicitar que o requerimento número 69/2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e dispensa de interstício. Vem assinado pelo vereador Fernando Henrique Oliveira. Requerimento número 71/2020, vem solicitar que seja encaminhado ao senhor prefeito da cidade, Sérgio Onofre da Silva, e secretário de Saúde do município, que o secretário, junto ao setor epidemiológico, nos especifique quais critérios estão utilizando para realizar a classificação epidemiológica e determinar quais casos são considerados suspeitos, quais são encaminhados para investigação, quais os critérios utilizados, entre outras questões. Aqui vem assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Requerimento número 72/2020, vem solicitar que o requerimento 71/2020 seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. Vem assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Requerimento número 73/2020, vem solicitar que seja encaminhado ao senhor prefeito da cidade, Sérgio Onofre da Silva, e secretário de Saúde do município, vem solicitar a disponibilização de EPIs aos profissionais de saúde da rede municipal, em especial aos agentes comunitários de saúde. Vem assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Requerimento 74/2020, vem solicitar que esse requerimento 73 de 2020 seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. Vem assinado pela vereadora Angélica Ferreira. Indicação número 165/2020, solicitar à Secretaria de Saúde que, uma vez determinado e optado por vacinação em drive-thru, que possa ser realizado de maneira descentralizada, estabelecendo diversos pontos de vacinação, e vem aqui as explicações devidas sobre essa indicação. Vem assinado pela vereadora Angélica Ferreira. No mais, senhor presidente, não havendo mais matérias lidas, devolvo a palavra ao senhor presidente. Restando ainda 27 minutos e 52 segundos do expediente, está livre a palavra aos representantes do Legislativo junto aos órgãos municipais, se assim desejarem, por 5 minutos. Esgotado o período do expediente, passamos para o período da ordem do dia. Em segunda e última discussão e votação de iniciativa do Poder Executivo, temos os seguintes projetos de lei. Projeto de Lei 19/2020, dispõe sobre a alteração do salário base dos empregados públicos de auxiliar de consultório dentário, PSF, de auxiliar de enfermagem, PSF, e de cuidador,
constante do anexo 1º das leis municipais 3.653 e 3.658, de 10 de setembro de 2009, e de outras providências. Está em segunda e última discussão. Está em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 20/2020 autoriza o Poder Executivo Municipal a adquirir o imóvel que menciona-se e de outras providências. Está em segunda e última discussão. Palavra, vereador. Senhor presidente, nobres vereadores, só para ficar registrado, né, presidente, nós tivemos aí uma discussão sobre esse projeto, e em off, né, vamos dizer assim, e ninguém aqui é contra a aquisição de terrenos por parte do município. Levantou-se uma situação, uma questão, que esse terreno pudesse ter sido doado pelo município para a Mitra, coisa que depois, mais tarde, foi resolvida, não foi doado pelo município para a Mitra, e sim da Companhia de Terras Paranaense para a Mitra, certo? Então, esse primeiro ponto foi resolvido, o senhor mesmo, presidente, foi buscar essa informação. Depois, no segundo momento, então, levantou-se uma outra questão, que o senhor também depois já dirimiu, mas só para que a gente se resguarde, né, para que todos nós, legislativos e executivos, se resguarde de qualquer eventualidade que possa trazer problemas futuros. A segunda questão levantada foi em relação à Companhia de Terras Norte do Paraná não haver mais, né? Ou seja, houve uma dissolução da empresa e hoje ela se tornou, então, uma usina de álcool, de açúcar, né? Pois bem, aí levantou-se, então, a hipótese que no contrato, se esse terreno fosse vendido pela Mitra, ou doado, ou repassado à frente, teria que ter a anuência da companhia, né? Teria que ter a anuência da companhia, caso contrário não tivesse, poderia retornar, então, essa terra para a companhia. Mas como a companhia não existe mais, existe uma usina hoje, e provavelmente com fins lucrativos, levantou-se então o que poderia ser um problema, de repente essa usina criar qualquer ingerência. O próprio presidente, então, buscou essa informação também, nos garantiu, né, presidente, que o município, então, está amparado de documentação que esse problema não vai existir. Então, diante desta situação, né, não havendo nenhum problema para nenhum dos nossos vereadores, de nós vereadores, então que a gente possa votar favoravelmente ao projeto, resguardado dessa documentação por parte do Executivo e também da Mitra. Obrigado. Continua a discussão? Bom, está em última votação. Aprovado por unanimidade. Projeto de lei 21/2020 dispõe sobre o reajuste dos vencimentos, funções gratificadas, proventos e pensões dos servidores públicos municipais ativos e inativos do Poder Executivo e de outras providências. Está em segunda e última discussão. Está em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Em segunda e última discussão e votação de iniciativa do Poder Legislativo, temos os seguintes projetos de lei. De iniciativa da mesa diretora, projeto de lei 14/2020, dispõe sobre a reposição inflacionária dos vencimentos, funções gratificadas, proventos e pensões dos servidores ativos e inativos do Poder Legislativo e de outras providências. Está em segunda e última discussão. Está em segunda e última votação. Aprovado por unanimidade. Em única discussão e votação da iniciativa do Poder Legislativo, temos os seguintes requerimentos. De iniciativa do vereador Fernando Henrique Oliveira, o requerimento de número 70/2020, solicita que o requerimento 69
2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. Está em única discussão. Está em única votação. Sete a 7. Eu voto juntamente com a base. Então, são contra no qual? 8 a 7. Com a palavra, vereador. Bom dia a todos e a todas. Eu só queria entender, senhor presidente, por que foi feito esse requerimento por que entrou em regime de urgência, uma vez que foi protocolado dentro do prazo regimental este requerimento? Qual foi o motivo de ter havido a deliberação em regime de urgência, se ele foi apresentado tempestivamente dentro do prazo na secretaria e protocolado? Não se trata de dispensa de interstício. Eu não protocolei hoje o requerimento, então só isso que eu queria entender. Olha, vereador, segundo aí, tem o pedido de urgência deste requerimento da vossa autoria. Ah, sim, a urgência é inerente ao teor do requerimento, mas ele não está pedindo dispensa de interstício. Foi protocolado dentro do prazo em secretaria? Não, sim, se tivesse sido deliberado no sábado. Hoje é segunda. Segundo a portaria. Não entra nem na pauta aí. Certo. De acordo com o que está na portaria, vereador. Entendi. Então, por esse motivo é que foi deliberado. Consequentemente, o teor do requerimento fica prejudicado, não vai ser votado. Só não a urgência. Então tá. Então eu gostaria de justificar, senhores vereadores, se não é urgente nós anteciparmos um valor. E vejam bem, né, me colocam como vereador de oposição ao prefeito. O que eu estou sugerindo aqui é uma antecipação de valores desta Câmara Municipal ao prefeito. E para fazer frente a essa pandemia que nós temos aqui na cidade, no Estado e no Brasil. Se não existe urgência nisso, eu não consigo entender. O que nós estamos fazendo aqui, na segunda-feira de manhã? Só se fala de coronavírus aí fora. Coloquem a mão na consciência, isso aqui não é o que está sendo feito só aqui em Arapongas, não. Isso está sendo feito em várias câmaras municipais. E é uma antecipação de 12º, dinheiro da Câmara, para ir a essas pessoas que mais precisam, que estão sem emprego, para equipar a Secretaria de Saúde. Então vocês me dizem que não é urgente fazer isso agora. Cesta básica, comprar cesta básica para essas pessoas. Eu queria entender, vereador Toninho, da saúde, o senhor da saúde, me falar que isso não é urgente. Olha, pessoal, chega. Eu não consigo entender. Eu peço licença para falar pela mesa, vereadores. Específico, vereador Dr. Fernando. Referente a essa questão, só não fiz e nós não fizemos informe de requerimento, não documentado, mas estamos trabalhando, eu falo, estive tendo reunião próprio jurídico da prefeitura, até mesmo com o prefeito, a respeito dessa situação, repassado aos companheiros da base aqui, e o mais principal ainda, no qual, desde terça-feira, estamos debruçados em cima desta ação. Mas, respeitando a lei desta casa, onde está sendo analisado, e passei para a secretaria, já de início,
juntamente com as partes envolvidas, analisando e juntamente com o jurídico da Prefeitura, para ver a legalidade deste ou desta possível devolução. Pelo contrário, não há ninguém, de certa forma, contra. Não seremos medíocres a esse ponto de ser contra a devolução. Mas, detalhes, precisa ver a legalidade, doutor. E isto está sendo analisado, isso está sendo feito. O caso de Londrina, que já fez a devolução, porque a Câmara Municipal de Londrina tem um fundo que eles depositam mensalmente e anualmente requer esse valor. Então, foi diretamente, essa é a forma mais rápida e foi legal lá em Londrina. Outras prefeituras, outras câmaras também andamos consultando e levantando. Está também sobre análise. Então, dizer ao senhor que ninguém é contra o requerimento do senhor, mas estamos aguardando a parte fundamental e jurídica. Caso contrário, não há possibilidade, até então, nesse momento, de fazer. Lembrando que o pedido também colocado pelo senhor por 2 milhões, a Câmara não se disponibiliza. Sim, mas teria que, então, deixar em colocação aberta. Mas, respeitando a colocação do senhor, espero que o senhor entenda também, para que a população não vá interpretar mal, de forma alguma, nenhum vereador está votando contra nada aqui. Com certeza. Senhor presidente, eu tenho conhecimento que existe um trâmite legal para que seja feita essa devolução antecipada em casos emergenciais. Mas é por isso que o meu requerimento é para simplesmente autorizar. É lógico que vai precisar vir um projeto de lei autorizativo. É simples assim, é só para começar esse procedimento. Nós sabemos que esse requerimento não vai autorizar nós já fazermos essa liberação. Não é assim. Mas é para que nós iniciemos essa discussão em caráter de extrema urgência neste momento. Só isso. Por isso que fala em autorização. Só uma colocação, claro, doutor. E eu aproveito nesse momento e convido o senhor, logicamente, já baseado nisso, que essa discussão se estenda assim, que todos os 15 vereadores possam partilhar disso para, juntos com esta casa e com as formas jurídicas, acharmos um denominador comum para tal. Sem dúvida, senhor presidente. Inclusive, eu já coloco desde já esse requerimento de forma aberta para todos os vereadores. Não é requerimento meu, é um requerimento de interesse público, está de forma aberta para todos os vereadores. Pode ser, vereador. A justificativa de voto. Diante desse contexto, é impossível se calar. Até porque nós vemos um requerimento de suma importância num momento emergencial, cujo qual nós vimos que o reajuste salarial dos funcionários públicos foram prejudicados, referente à questão contábil do poder administrativo, que poderia estar comprometido. Uma vez que esse requerimento vem trazer um refrigério ou, de repente, aí, uma ajuda de custo para o município, poder custear ações emergenciais, eu não vejo por que ele ser reprovado. Eu não consigo entender também os nobres vereadores da situação em votarem contrária, mesmo diante de todas as justificativas injustificadas que o presidente apresentou, até porque o mesmo é líder do governo, referente a isso. Um requerimento, ele não é um projeto de lei, não tem que pegar o dinheiro e mandar lá. Um requerimento é algo para que se peça exatamente que execute um estudo legislativo, que execute um estudo administrativo para que essa ação aconteça. Mas, se ninguém toma providência, vai ainda tardar mais. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e deixo aqui o convite também. As pessoas que estão passando necessidade devido à crise estão aí. Ouvi outro dia dizerem que Arapongas ainda não tem ninguém passando fome. Tem, e eu provo. Tá? O catador de reciclado, ele cata reciclado semanalmente. E ele não parou de trabalhar.
ele continua catando. Só que ele vende esse reciclado na sexta-feira. E já faz 3 semanas que ele não tem onde vender, porque o comércio está fechado. E diferente de muitos, ele se alimenta desse dinheiro. Ele não tem um grande, bom salário para fazer uma compra do mês, para custear água, luz, aluguel. Então, esse requerimento vem de encontro a isso. Só que eu entendo qual é a razão da votação negativa, vereador Fernando. É porque estava só o seu nome lá, ou melhor, o seu nome. Mesmo que tivesse do 7 aqui, seria reprovado. Se fosse de qualquer outro vereador da base do prefeito, ele teria sido aprovado. Isso é triste, é muito triste, ver uma casa e ver vereadores eleitos pelo povo se curvar diante de um capricho político. Sim, vereador. Obrigado. Senhor presidente, ouvindo essas explicações, esses dias eu ainda comentava com outros vereadores que nós estávamos, durante esse alarde aí da pandemia, nós estávamos mudando algumas formas de relacionamento e de pensamento entre nós aqui, da Câmara. Que as coisas precisavam e vão precisar realmente ser discutidas para que a gente não seja movido aí mais pelo coração do que pela razão. Nesse momento, em alguns dos meus pronunciamentos, eu digo isso e faço questão de dizer, nesse momento nós não estamos, ou não devemos estar, pelo menos, discutindo aqui lado partidário. Se o prefeito é bonito, se o sorriso dele é Colgate ou não. Nós estamos discutindo o interesse de 120 mil pessoas. Nós não podemos nos debruçar aqui na questão partidária e pensar que o que é ruim para ele é bom para nós e vice-versa. Assim como ele pensava lá em 2016, e eu faço questão de lembrar isso, quando tivemos aquela catástrofe natural lá, e que ele murmurava e dava risada e debochava, dizendo que o prefeito da época, que era padre, talvez não tivesse rezado bastante, porque até terremoto ele tinha trazido para a cidade, e ria. Né? E muitos que estavam junto com ele riam da mesma forma também. Mas agora, como nós somos pessoas inteligentes, nós somos racionais, nós temos que pensar que o problema não é do prefeito somente, não é só dos vereadores, o problema é de toda a sociedade. Se hoje nós estamos aqui discutindo isso e no final do mês nós temos condições de receber o nosso salário, tem muita gente que não vai ter essa condição. Então, quando eu nem sabia também desse requerimento do Fernando, mas quando a gente vê um requerimento desse, eu tinha certeza que diante desse novo diálogo acontecido aqui na casa, que vários projetos foram discutidos antecipadamente, e aí quando vieram aqui para o plenário, foi tranquilo a votação, eu também esperava que isso acontecesse. Mas é lamentável a gente ver novamente a mesma situação levada pelo lado político. Né? Então vamos pensar bem nisso daí. Várias outras cidades têm feito a mesma situação. Se é legal, se não é legal, deveria então ser discutido como foram vários outros projetos antes de ir para o plenário, antes de ter esse desgaste. Porque daqui a pouco vai ter gente que vai lá para a rede social, e aí depois não adianta culpar assim, o pessoal da oposição que está mandando fazer isso. Né? Porque as pessoas assistem, as pessoas veem. Né? Então é lamentável a gente ver uma situação dessa. Tem gente, como a vereadora disse, tem gente passando fome sim. Né? E nós temos aí capacidade. Se não tem 2 milhões, tem 1,5 milhão, tem 2,5 milhões, não sei. Mas tem dinheiro. Na semana passada, olha o contrassenso, na semana passada, nós retiramos um projeto aqui que era de 8% para o funcionalismo, com a alegação de que o município não estava arrecadando, isso é fato, não podemos tampar os nossos olhos, o município não estava arrecadando os impostos, em consequência poderia ter um déficit muito grande, vai ter um déficit que não conseguiria cumprir com a folha de pagamento. Foi mandado para cá um outro projeto, reduzindo pela metade, então, de 8% para 4%, votamos sem nenhum problema.
Né? E nós poderíamos aqui fazer sensacionalismo. Poderíamos aqui tentar angariar, então, os 3.000 funcionários para o nosso lado. Veja se algum dos vereadores fizeram isso. Ninguém, porque o momento é crítico, o momento é delicado. Então, temos que ser sensato, temos que pensar com a razão e não com o coração. Agora, aí nós estamos discutindo um aporte para o município. Já que o município não tem dinheiro, ele está recusando receber um aporte da Câmara. Deu a entender que é isso, né? Vocês da base, então, estão debruçados junto com o prefeito, mas estão recusando um aporte. Bom, eu entendo aqui que se está recusando um aporte é porque a prefeitura tem dinheiro, então não necessita desse dinheiro. Então precisamos avaliar bem. E, volto a dizer, enquanto nós tivemos aqui um pouquinho de diálogo nos bastidores, antes das reuniões, antes das sessões, as coisas foram mais serenas, foram mais tranquilas, né? Foram agidas com a razão e não com o coração. Pensamos nisso. Palavra, vereador. Concordo, vereador Haroldo, na sua posição da necessidade da conversa antes, para a gente poder chegar aqui realmente com soluções que venham trazer melhorias para a nossa população e, lógico, para nós mesmos. Mas que fique bem entendido, não está se votando contra o requerimento. Está se votando simplesmente contra a urgência. Por quê? Existe uma maneira de se fazer, de se tentar fazer isso melhor, para que legalmente ela possa ser feita. Oi? Pois é, a gente podia ter conversado isso antes, mas chegou, a gente poderia ter resolvido isso de uma maneira, depois trazer ao plenário, mas que fique bem claro, o requerimento não está sendo negado, só a votação direta. Para quê? Para que legalmente a gente consiga fazer isso. É de vontade de todos os vereadores. E posso falar aqui, mesmo que o Miguel depois ache ruim comigo, o Miguel já tinha visto esse fato aí para poder tentar passar esse valor, a semana passada. Começo da semana passada. Terça-feira. Isso, justamente, para tentar colocar isso aí. Mas existe algumas barreiras que nós temos que quebrar ou achar a solução certa. Para quê? Para que a gente possa fazer e depois não dê problema para ninguém. Então, não está sendo negado a urgência. Vamos simplesmente analisar, achar o ponto melhor para que isso possa ser aceito. É só essa a posição. Porque, só um minuto, porque a gente viu aqui várias vezes, poxa, terreno, não pode ser passado o terreno porque pode existir algum problema que possa trazer consequências. Está certo que existe uma diferença entre essa urgência e o fator do terreno. Mas nós devemos fazer de uma maneira legal, de uma maneira certa. Eu acredito que isso vai ser feito, mas da maneira como tem que ser. Essa é a minha única opinião. Eu acho que o requerimento vai ser, lá daqui a uns dias, vai estar sendo aprovado, vai estar sendo passado isso aí, mas no momento certo, da maneira certa. Lógico. Vereador, concordo. Mas aqui, assim, eu não consigo ver qual que seria o prejuízo na aprovação deste requerimento. Não existe prejuízo nenhum, né? Então, ele simplesmente inauguraria aqui a questão para a gente justamente sentar, debater, vamos ver a forma legal. Isso não implica, isso não é uma lei, é um simples requerimento. Eu não vejo um prejuízo da gente aprovar. Não vai vincular nenhuma atividade do Legislativo ao Executivo com a aprovação desse requerimento. Até porque ele sugere uma autorização. Vereador, o que o senhor falou, ele autoriza, só que esse termo autoriza é perigoso, porque muitas vezes quando você coloca esse termo, subsentende, autorizou, tem que fazer. Então, é nesse sentido só. Palavra, vereador. Eu votei contra esse requerimento pelo seguinte. Suponhamos que eu tenho um vizinho, senhor presidente, eu tenho um vizinho que pode ser que ele está precisando de ajuda, mas não pediu minha ajuda ainda. Tem uma vila que está em dificuldade, sei lá, mas não foi pedido
a minha ajuda ainda, não foi pedido pela Prefeitura. Eu fiz um requerimento para a Prefeitura quanto ao CRAS, que no mínimo, no máximo 30 dias, fosse entregue uma cesta básica para cada pessoa que está cadastrada no CRAS. O prefeito garantiu que já está sendo comprada a cesta básica suficiente para não estender mais que 30 dias essa cesta básica. Eu votei contra porque a minha consciência e o meu dever aqui não justifica eu devolver 2 milhões, que seria do Legislativo por enquanto, por um Executivo, uma Prefeitura que ainda nem me pediu esse dinheiro. Será que é a hora de autorizar 2 milhões de devolver para a Prefeitura? Será que essa Prefeitura não vai daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, precisar desse dinheiro, de repente para cobrir uma folha de pagamento, para cobrir mais cesta básica, para atender o CRAS, para atender remédio que de repente essa população vai precisar? Tá? Eu simplesmente votei contra hoje porque eu acho que não é a hora, só isso. Se precisar, se chegar a hora e o Executivo chegar para o Legislativo e falar, nós estamos precisando, com certeza eu vou votar a favor, independente da base. A base aqui falou, o Nick, o Miguel, o pastor, falou que já tinham conversado sobre isso. Para mim não veio uma opinião minha sobre esse assunto até agora, né? Porque às vezes falta, não chegou a hora de conversarmos ainda, certo? Então a minha justificativa de voto é esse. Se o prefeito, se o Executivo não pediu ainda, é porque não é a hora que ele está precisando ainda. A hora que ele precisar, aí sim, nós 15 vereadores vamos sentar, nos reunirmos e ver qual a necessidade realmente de passar esse dinheiro que é do Legislativo. E, de repente, nós vamos, daqui 1 mês, 2 meses, 3 meses, precisar desse dinheiro de uma forma emergencial para salvar alguma situação da Prefeitura. Né? Então, essa é a justificativa do meu voto, não é questão política, nada, é uma questão da minha consciência, do porquê que eu quis votar assim, ok? Obrigado. Palavra, vereadora. Bom dia a todos. Eu quero também frisar aqui a incoerência do que nós estamos ouvindo aqui nesta manhã. Ora, se na semana passada nós tivemos a retirada de um projeto para diminuir o salário de um projeto que já havia sido votado em primeira votação, porque nós correríamos o risco, foi nos dito aqui pelo presidente, da Prefeitura não ter o dinheiro para executar esses pagamentos, hoje nós vemos o contrário. Nós vemos o contrário. Então, eu só registro aqui a minha indignação com a incoerência. Uma incoerência de explicações, né, que não convence. Que não convence. Muito obrigada. Não, vereador, ela não citou o senhor. Deixa eu só... Quem não falou ainda, por favor? Tá. Bom dia, senhor presidente, nobres vereadores, público que nos assiste. Senhor presidente, vou justificar o voto. Na realidade, nós votou contra o requerimento de urgência, né? Porque senão a população está em casa achando que ele está votando contra o repasse, jamais. O vereador Aguinelson até citou, Aguinelson, ainda estava o Nick, o Miguel, o Índio, estava desde terça-feira estudando esse caso, a reunião que nós tivemos, de devolver uma parte do 10º para o Executivo. Até foi puxado, tem um valor de 2 milhões, nem isso não tem no caixa, então 1.200.000, né, Miguel? Que daí puxou pelo levantamento, e de repassar 1 milhão, né, para o Covid-19, mas dentro da legalidade. O pessoal do jurídico dessa casa já está estudando há dias, né? Não tem caso de calamidade, mas que devolva esse valor de 1 milhão para o Executivo para ajudar no caso mais necessidade, mas dentro da legalidade. Então, avisar a todos que estão assistindo, nós só derrubou requerimento de urgência, ninguém é contra, nós já estamos uma semana, que amanhã é terça-feira, já estudando, então 1.200.000 dentro do Legislativo, se tem possibilidade de devolver 1 milhão para o Executivo para combater. Não, sobre salário é outra coisa. Esse aqui é especial para
Covid-19, né? Não tem nada a ver com salário de funcionário, com obras, nada. Especial numa conta que tem, Leandro, uma conta especial para o Covid-19. Então, a parte jurídica dessa Câmara está estudando para passar legalmente. Então, nós só estamos reprovando um requerimento de urgência. Sobre o repasse, já estamos quase uma semana amanhã, o Miguel está em cima de sempre batendo, juntamente com a Câmara aqui, na parte jurídica, vários funcionários da Secretaria estudando para passar legalmente, não ilegal. Né? Então, só vou justificar o voto, senão daqui a pouco está na rede social que nós estamos contra, presidente. Repasse 600, nós já estamos uma semana já estudando esse repasse de 1 milhão que tem em caixa para deixar 200 mil para o Legislativo, no caso de necessidade. Muito obrigado. Peço mais uma vez licença para falar pela mesa e justificativo de voto também. Referente à questão aqui, em momento algum foi retirado, o doutor Fernando próprio já teve o entendimento, quando foi mencionado aqui. Me permita, doutor. O requerimento permanece. Foi retirado a urgência. Talvez aí está sendo a incoerência mesmo, como foi citado, de não ter o entendimento. Ou seja, retirado de urgência, ele permanece. A inexplicação, talvez, que foi citado aqui também, basta querer entender. Talvez a inexplicação, ou explicação, ou coerência sobre isso, talvez por nós não ter feito um requerimento e ficar registrado se esse seria o fator predominante nesse momento. Agora, aí sim eu falo, se tem coerência ou incoerência, é a questão de entender. Se tivesse retirado de pauta e acabado definitivamente com isso, poderia até entender diferente. Caso contrário, me desculpe, né? Essa é a minha posição. Permanece no tempo certo, esse dinheiro for preciso, dentro da legalidade, vai ser devolvido, vai ser usado para onde precisar dentro desse município, referente ao coronavírus. De iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, o requerimento 7220 solicita o requerimento de número 7120, de sua autoria, que seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com a dispensa de interstício. Está em única discussão. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, o requerimento 71/2020, requer solicitar que seja encaminhado ao senhor prefeito da cidade de Arapongas, senhor Sérgio Onofre da Silva, e à Secretaria Municipal de Saúde do município de Arapongas, o seguinte requerimento: que o secretário, junto ao setor epidemiológico, nos especifique quais os critérios estão sendo utilizados para realizar a classificação da epidemiológica. Está em única discussão. Palavra, vereadora. Mais uma vez, cumprimento o presidente desta casa, os nobres vereadores, a todos aqueles que nos acompanham através das redes sociais. Esse requerimento, ele vem de encontro a uma grande dúvida que a nossa população está tendo de encontro a este momento de pandemia. Nós vemos que o número de isolamentos em Arapongas, ele está bem maior do que o número de Londrina. E Londrina já tem registrado um número muito grande de casos confirmados. Então, neste requerimento, nós solicitamos aqui algumas informações epidemiológicas, porque a população, ela não sabe se essa pessoa que está em isolamento é aquela que apresenta sinais e sintomas apenas, ou aquela que teve contato com alguém, ou aquela que ainda apresenta sinais e sintomas referente a uma gripe comum, ou que ainda pode ser a gripe, os sinais e sintomas do coronavírus, e que também, ainda neste requerimento, algumas outras situações que nós temos. Quando é que o médico deve dizer ao paciente que ele deve ficar em isolamento? Especificar também a este paciente que tipo de isolamento que é. Se é um isolamento restritivo a ele, sozinho, num cômodo da casa, ou se é ele, dentro do contexto familiar, ele pode estar tendo contato com a própria família. Eu digo isso porque essa semana eu tive conhecimento de um caso que foi confirmado, que pediu um isolamento familiar, mas essa pessoa, dentro da família dela, havia pessoas, idosos e crianças.
que são, então, pacientes de risco, né? Então, a gente precisa estar aí, todo mundo falando a mesma língua, para que, senão, toda a ação que nós estamos tendo de enfrentamento relacionada ao isolamento social acaba se perdendo diante dessas questões de orientações aos possíveis pacientes contaminados. Outra situação também é referente aos exames. Nós sabemos que houve, na semana passada, uma determinação do governo do Estado, junto ao secretário de Saúde do Estado, para a descentralização dos exames, que estavam sendo feitos apenas na capital, e que agora também o laboratório da UEL está realizando. Com isso, eles conseguiram agilizar o número de exames de Londrina. Isso aí até nos assustou muito, porque nós vimos crescer muito o número de confirmação de caso. E aí a gente gostaríamos de saber quantos exames estão sendo liberados ou pedidos, ou todos que estão sendo pedidos, se estão sendo liberados para colher, quantos estão sendo colhidos, qual a forma de coleta desses exames e por quem está sendo feito. Se ainda está tendo que ser encaminhado a Curitiba ou se nós já estamos sendo assistidos por um laboratório de análise de Londrina. Isso por quê, Angélica? No que isso nos traz? Isso nos traz um diagnóstico mais rápido possível para que nós possamos aí delimitar e agir nas próximas ações a nível administrativo do senhor próprio prefeito, a nível de ação, relacionadas a questões tanto preventivas quanto questões econômicas, porque só assim nós teremos real noção de como se encontra a situação epidemiológica da nossa cidade, né? E uma vez protocolado essa classificação, qual que é o critério que está sendo utilizado no nosso município para classificar um indivíduo quando ele está em isolamento ou quando ele está sob algum outro tipo de análise. E qual tipo de isolamento que é indicado para cada paciente. Se é o restritivo, solitário, ou se é o isolamento de casa, restrito à sua moradia, com contato com os demais moradores. Desde já, eu espero contar com a colaboração de todos os nobres pares para essas informações, para que nós possamos, assim, trazer uma resposta não só à nossa sociedade, mas termos condições de estar orientando de uma forma eficaz. Está em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, o requerimento 74/2020 solicita que o requerimento número 73/2020, de sua autoria, seja votado em regime de urgência, com preferência sobre os demais requerimentos e com dispensa de interstício. Está em única discussão. Palavra, vereadora. Este requerimento vem de encontro em visita a algumas unidades de saúde e também, após receber algumas solicitações via telefone, os agentes de saúde relatam que estão sem EPIs, sem máscaras, álcool gel, né? E eles estão aí na linha de frente nas unidades básicas de saúde. Muitos deles estão até tendo que acompanhar aí os isolamentos de alguns pacientes que estão sendo monitorados. Então, eu gostaria aí de solicitar ao prefeito que tomasse conhecimento, se não sabe, ao secretário de saúde, que esses também profissionais de saúde precisam ser protegidos, uma vez que, além de estar em zona de risco, eles têm contato com muitas outras pessoas e, uma vez sendo infectados, eles podem ser agentes transmissores de grande potencial, trazendo para nós consequências extremamente desagradáveis. Lembrando ainda que, se realmente está faltando, nós devemos suspender o trabalho deles, porque a própria Organização Mundial de Saúde impede que qualquer funcionário trabalhe sem condições de proteção individual, principalmente no enfrentamento à pandemia. Está em única votação. Mas é o requerimento de urgência só. Depois ele vai abrir em discussão o requerimento. Então, está
Em única votação. Aprovado por unanimidade. De iniciativa da vereadora Angélica Ferreira, o requerimento 73/2020, solicito a disponibilização de EPIs aos profissionais de saúde da rede municipal, em especial aos agentes comunitários de saúde. Está em discussão, vereador. Palavra. Bom dia a todos. Bom dia a todos. Foi bom, vereador Angélica, esse requerimento seu vir de encontro à Câmara de Vereadores, que às vezes muitos vereadores não estão sabendo, ou a população também, os postos de saúde, mas em conversação com o secretário de saúde na sexta-feira, já chegou todos os equipamentos de IPI, tá? Está à disposição. Foram providenciados também, inclusive, aquelas máscaras faciais, tá? E todos os equipamentos devidos para as pessoas que têm contato com esse caso. E essa vacinação drive-thru que teve aqui na sexta-feira, já foi também decretado que vai ser feito em todos os bairros aqui em Arapongas. Conversei com o secretário de saúde na sexta-feira, então já vai ser feito em todos os bairros também a mesma vacinação que teve aqui próximo à Câmara na sexta-feira. E as IPIs também já foram todos providenciados e já está à disposição para ser distribuído aos postos de saúde. Álcool gel, máscara, inclusive as máscaras faciais também. Então aqui a gente também tem que parabenizar, né, o secretário de saúde, o prefeito, os UPAs, o 24 horas, o PAI, todos os postos de saúde, os funcionários da Secretaria de Saúde também, que saíram na rua, vestiu a camisa para ajudar nesse momento tão complicado, né? Todos os funcionários dos postos de saúde, gerentes, né? Inclui todos que trabalham na área da saúde, parabenizar por ter vestido a camisa, estão indo em frente e parabenizar a todos. E quanto ao meu voto, doutor Fernando, sobre aquele assunto que eu fiquei dando uma explicação para o senhor, né? Assim, eu não votei contra o requerimento, eu votei contra a urgência. Então, eu queria deixar bem claro aqui, que sempre respeitei o voto de cada vereador nessa casa. E nunca citei o nome de nenhum vereador quando votou contra a favor. Teu pai trabalhou com nós nessa casa aqui, respeitei ele todos os anos que ele trabalhou aqui com nós, como respeito o senhor, assim, então, respeito o voto de cada um. Então, gostaria que respeitasse o meu voto. Que ficou tipo assim, o que o senhor disse, uma crítica, porque sou da saúde. Eu acho que esse dinheiro vai ser repassado na hora própria. Fizemos reunião a semana passada. Então, por isso que o meu voto contra a urgência, contra o regime de urgência, foi contra. Não votei contra o projeto. Esse dinheiro vai ser repassado na hora que for necessário. Tá? Essa é a explicação que eu tenho. Muito obrigado. Olha, justificativa, doutor. Está em discussão, perdão. Está em discussão, é o requerimento. Só peço a parte que o Toninho encontra-se à disposição. Eu fico muito feliz de ter chego. Eu sei que, e não faço isso enquanto crítica, não, faço até enquanto sugestão, porque, diferente do lado de lá, o lado de cá realmente está preocupado com a questão do momento crítico que nós estamos vivendo, e não estamos fazendo esse requerimento como uma forma de perseguição ou mostrar falha, até porque o mundo está vivendo a falta de equipamentos, porque ninguém esperava a demanda e realmente o estado de calamidade que nós vivemos. A única coisa que eu gostaria de chamar a atenção é que eu vi até profissionais de outras áreas, né, com EPIs, e vi aqueles que estavam na linha de frente, na semana passada, sem ter condições de uso, certo? A questão da vacinação, fiz uma indicação também no dia de hoje, abordando a questão que o vereador Toninho disse, é que é uma ótima ideia, já foi adotado por outras cidades, mas não precisa ter ela como uma festa, né?
fazer uma tenda, centralizar, ficar ali na frente para as pessoas verem, dizendo, olha, eu estou aqui, né, você está tomando vacina, que beleza. Por quê? O objetivo não é esse, é que haja eficácia, tá? E que todos sejam assistidos. E não que aconteça o que aconteceu, das pessoas idosas ficarem 2 horas na fila de espera. Então, quando nós descentralizamos, e isso está dentro dos princípios da Lei 8080/90, da descentralização dos sistemas de saúde, nós temos isso. Então, se eu levo um local, drive-thru, de vacinação, uma equipe daquelas que estava aqui, lá para a região do Flamengo, se eu levo uma para a Zona Sul, para o Araucária, para a região do aeroporto, consequentemente, eu diminuo a fila de espera, eu agilizo, tá, o serviço, e, além do mais, eu peço também que a gente tem que ter um estudo epidemiológico preventivo. Se eu estou determinando que eu vou vacinar tal dia e tal população de faixa etária, eu tenho que fazer um levantamento estatístico e solicitar o número de vacinas suficientes para não acontecer o que aconteceu, né? Pacientes ainda de 60 anos que não conseguiram vacinar. Então, que a gente possa estar precavendo e havendo a necessidade. Tomar muito cuidado para quem que não é da área de saúde, porque eu vi o seguinte, eu via pessoas saírem lá da frente e vir passando álcool gel na mão das pessoas até aqui. Só que daí, senhor presidente, aquelas pessoas, muitas vezes, não têm conhecimento técnico e científico. Então, quando eu pego o litro de álcool gel e passo na mão desse, se a mão desse está contaminada, eu relo nela, Toninho, o que eu faço? Eu contamino o vidro. Aí eu vou para o próximo, aí eu vou para o próximo, aí eu vou para o próximo. Então, a fila toda, se um daqueles estivesse contaminado, acaba sendo contaminado. E isso estava sendo feito, parece uma ação simples, mas tem que ser executado por profissionais da área de saúde. Porque a simples ação de relar um vidro na mão de uma pessoa que possa estar contaminada, eu contamino todo o resto. E outra, eu tenho que fazer essa ação de asepsia no momento do procedimento, gente. Não é aqui na esquina. Por quê? Porque o cara está dirigindo no volante. Ele vai voltar a mão para o volante contaminado. A hora que ele chega lá, a contaminação já aconteceu. Então, são medidas só que a gente tem que olhar com isso, com uma visão técnica e científica. Não é hora de brincadeira e de colocar amadores para fazer o serviço. Continue a discussão referente somente ao requerimento, o assunto 73/2020. Eu peço licença para falar pela mesa referente a este requerimento, vereadora. Eu acho que é de suma importância, sim, mas da forma mencionada já aqui por outros vereadores, os EPIs já estão disponíveis ao município desde a data do dia 15 de março, e se alguma área de saúde não estiver acoplada com esse, se sentir que não tem este, de urgência comunicar à Secretaria de Saúde, porque os EPIs já estão à disposição. Lembrando que entre eles o gorro, as máscaras, luvas, os jalecos descartáveis, que foi confeccionado boa parte deste na nossa cidade, o jaleco impermeável para o setor de limpeza, que é de suma importância, e também álcool gel, protetor facial, aquele protetor acrílico também que já está disponível para o setor. Isso já se iniciou-se a entrega desde o dia 15 de março, mas é salientar, é preciso sim estar reforçando isso. Então, por isso, não acho nada contra referente ao requerimento. Está em única votação, aprovado por unanimidade. Correto, vereador. Senhor presidente, nobres vereadoras e vereadores, cumprimentar a vereadora Angélica por essa iniciativa, vem em boa hora e fico satisfeito que pelo menos este requerimento tenha sido aprovado. Senhor presidente, eu não tenho por hábito desviar-me do assunto que está em discussão ou em votação, até porque o nosso regimento diz lá claramente que, quando está em discussão, nós temos que discutir exclusivamente aquele projeto de lei. E, não obstante, vou me desviar apenas para responder na parte que foi mencionado pelo vereador Toninho. Exclusivamente a ele que me refiro também, para a gente não ficar aqui se delongando ad eterno.
Nobre vereador Toninho, eu sempre lhe tive respeito. Agora, o direito de crítica, ele é inerente à atividade que nós exercemos aqui. E se existe um decreto a nível nacional, a nível estadual e a nível municipal, que assim entende que nós vivemos no momento de urgência ou de emergência, é nesse sentido que eu faço a crítica ao vosso voto. E mencionei o senhor simplesmente porque o senhor é da área de saúde, mas sem qualquer crítica para ofendê-lo. Não é essa a questão, não. Eu respeito o seu posicionamento, se o senhor entende que não se trata de urgência, e por isso votou contra a urgência, mas obviamente não posso compartilhar e comungar do seu entendimento. Mas o respeito que eu tenho pelo senhor, assim como o senhor mencionou meu pai, nós manteremos da mesma forma. Nós estamos aqui para discutir ideias e a crítica é normal, faz parte. Esgotado as matérias da ordem do dia e tendo em vista as medidas adotadas para o combate ao Covid-19, informo que não haverá o período das explicações pessoais, ainda seguindo mesmo do que foi decretado a essa casa, diante da portaria que foi baixada, sobre a questão do coronavírus, está as sessões cessadas até que seja vindo projetos de suma urgência para essa casa. Do mais, um bom dia a todos, obrigado.